Olá, você na preparação para as provas de língua portuguesa sabe que terá de responder uma questão sobre pontuação. E nesta aula vamos verificar a pontuação entre os termos da oração. E para começar esse papo, nada melhor do que nós começarmos pela ordem canônica, pela ordem direta, pelo cânone do pensamento. Como é que o pensamento se desenvolve? Se desenvolve numa sequência: sujeito, verbo, complemento verbal, se esse verbo exigir um complemento, e o adjunto verbal, se nós quisermos colocar. Então isso mostra uma fluidez do pensamento. Sujeito, verbo, complemento, que é objeto direto ou objeto indireto, e o adjunto verbal, que é a circunstância de tempo, normalmente circunstância de tempo e de lugar. Bom, vamos olhar para essa frase. Cleverson conquistou Cleidivan em uma festa. Essa frase está na ordem canônica. Cleverson conquistou, que é o verbo transitivo direto, o objeto direto, que é Cleidivan, e uma festa, que é a circunstância de lugar, o adjunto verbal de lugar. Não há vírgula, porque o pensamento está na ordem canônica, na ordem direta. Agora, se nós trocarmos a posição do adjunto adverbial em uma festa, Cleverson conquistou Cleidivan, ou se eu colocar depois do sujeito, Cleverson, em uma festa, conquistou Cleidivan, e se eu colocar ainda depois do verbo, Cleverson conquistou em uma festa, Cleidivan, eu estou deslocando o adjunto adverbial da posição original dele, que é no final da oração. Tenho de virgular, porque ele saiu da ordem canônica. Os outros termos sujeito, objeto direto, quando saem da ordem canônica, não são virgulados, mas o adjunto adverbial, que mostra uma mudança brusca, precisa ser virgulado. Tem um outro termo que ninguém dá bola. Nenhuma gramática praticamente fala sobre isso, ou livro didático, mas o predicativo, quando troca de posição, sai depois do verbo e passa para o início da oração, por exemplo, também deve ser virgulado. Cansado, vírgula, Ali Nelson terminou o seu trabalho. A frase original seria: Ali Nelson terminou cansado o seu trabalho. Portanto, o deslocamento do adjunto adverbial e o predicativo deve ser marcado com vírgula. Esses dois termos canônicos, quando saem da sua posição, devem ser isolados por vírgula. A vírgula também acaba isolando outros termos, mas antes disso vamos analisar a vírgula isolando adjuntos adverbiais de pequena extensão. A frase em Salvador, vírgula, eu me sinto bem. Essa vírgula está isolando o adjunto adverbial. A frase seria, na ordem canônica, eu me sinto muito bem em Salvador. Como nós deslocamos Salvador em Salvador para o início da frase, nós somos obrigados a isolar por vírgula. Agora, como esse adjunto adverbial em Salvador é composto por duas palavras, nós podemos omitir o uso dessa vírgula. Isso mesmo, com até duas palavras, não há necessidade de colocar vírgula no adjunto adverbial deslocado. Verifique bem o que eu falei, até duas, porque se nós tivermos três, como essa frase está mostrando, na cidade de Salvador eu me sinto muito bem, eu sou obrigado a colocar essa vírgula na cidade de Salvador. Se eu não colocá-la, eu vou cometer uma transgressão gramatical. A vírgula entre os termos da oração mostra que se eles tiverem a mesma função sintática, por exemplo, eles devem ser virgulados. Como assim mesma função sintática? Veja essa frase. Não podiam passar carros, motos, bicicletas. Quem é que não podia passar? Carros, motos, bicicletas. É o sujeito da oração. Então eu sou obrigado a separar por vírgulas. Termos coordenados entre si e muitas vezes justificados em provas como termos que apresentam a mesma função sintática. Agora, esses que nós falamos até agora são os termos canônicos. E a vírgula separa também, isola termos que não são canônicos, que acabam aparecendo no meio dessa ordem direta, dessa ordem canônica. A frase B, essa frase do exemplo B, mostra para vocês que nós temos um aposto explicativo, que não é um termo canônico. Cledson, gerente do banco, cuida das aplicações. Cledson é o sujeito, cuida é o verbo, das aplicações é o objeto. Então nós teríamos dentro da ordem canônica, sujeito, verbo, complemento, um aposto, um termo que caiu de paraquedas no meio da ordem direta. Tem de ser isolado por vírgula, porque ele não é canônico. Há também a necessidade de nós isolarmos com vírgula um outro termo chamado vocativo, que não faz parte do sujeito, do verbo e nem do complemento. Não sei do que se trata, Caroline. Na verdade, a frase é não sei do que se trata. Chamar a pessoa pelo nome é só exatamente isso, um chamamento. Não é um termo canônico, não é sujeito, não é verbo, não é complemento. Precisa ser isolado. Vamos analisar também os termos explicativos, porque afinal de contas, eles não são sujeito, não são verbo, não são
Complementos verbais não são adjuntos verbais, não fazem parte dos termos canônicos. Nós isolamos por vírgula. Normalmente as pessoas isolam esses termos explicativos como seja, isto é, mas por quê? Porque eles não são canônicos. Não vão embora, ou seja, vou ficar aqui. Eu tenho de isolar porque não nos mostra que eles estão cumprindo a fluidez do pensamento. Quebrou-se a fluidez. Por isso que nós temos que colocá-los entre vírgulas sempre que nós utilizarmos. Há uma necessidade também de nós marcarmos a supressão de um verbo, ou seja, nós temos de marcar a supressão com a vírgula. Ela prefere teatro e eu prefiro cinema, mas como eu resolvi colocar a segunda oração sem o verbo, omitir o verbo, eu quebrei a ordem canônica. Eu prefiro cinema. Como eu quebrei a ordem canônica, eu marco a supressão do verbo com a vírgula para mostrar que a ordem canônica não foi obedecida. Eu gostaria muito de passar essa dica para você, essas dicas para você, porque é certo, é muito certo que as provas cobram pontuação e é sempre bom rever esses termos, essas bases da pontuação para encarar essa questão que vai aparecer na sua prova. Você precisa dominar essas relações básicas da vírgula entre os termos da oração. Ficamos por aqui. Até a próxima!